Nós começamos nossa carreira profissional em 1965, quando nós, dois colegas e eu, recém-formados, viemos para começar a pesquisa em Cerrado. É interessante até lembrar que naquela época recebemos conselho do tipo: Edson, você está começando uma carreira bonita, agronomia, profissão do futuro. Não perca tempo trabalhando com terra de cerrado. Quem é que algum dia vai plantar nesse tipo de solo? Não preciso dizer que eu não aceitei o conselho e trabalhei a minha vida toda com solos de cerrado. Essencialmente, a diferença entre fazer agricultura num solo fértil, como nós fizemos por séculos no início da nossa agricultura, simplesmente minerando as reservas naturais do solo. No caso do cerrado, não tem o que minerar. A natureza já nos entregou um solo extremamente empobrecido. Não tem nada do que a planta precisa para produzir. Então, antes de se produzir qualquer coisa dos cerrados, nós temos que construir a fertilidade desses solos. Mesmo que nós quiséssemos, nós não tínhamos de onde importar a tecnologia para fazer essa transformação. Nós tivemos que fazer nós mesmos a pesquisa necessária para fazer essa transformação. Pesquisa para definir quais as limitações do solo em termos de fertilidade, para como resolver o problema de acidez do solo na superfície e na subsuperfície, como prover os nutrientes necessários para a produção desse tipo de terra, que quantidades de adubo, quanto aplicar, quando, de que forma, de que maneira, com que frequência, desenvolver métodos diagnósticos para detectar as limitações e quanto aplicar, calibração de métodos de análise de solo e de planta. Então, todo um procedimento de pesquisa para justamente resolver esse problema da baixíssima fertilidade desses solos. E nós não tínhamos muito tempo para isso. Havia uma decisão de governo de incorporar cerrados ao processo produtivo. Isso no início da década de 70. Havia uma meta a ser cumprida. Devíamos incorporar 3,5 milhões de hectares num horizonte de 5 anos. Diga-se de passagem que a meta de 3,5 milhões a ser incorporada em 5 anos foi superada, e muito. 5 milhões de hectares foram incorporados nesse prazo. Então foi uma pressão econômica que fez com que o governo decidisse incorporar cerrados ao processo produtivo. Então criou-se uma série de condições para que isso acontecesse. Há um mérito aí de um planejamento com metas, com objetivos bem estabelecidos. Criou-se condições de infraestrutura para fornecer calcário, insumos. Criou-se a Embrapa nessa época, uma instituição de pesquisa. Criou-se condições de armazenagem, condições de financiamento altamente favorecidos. O cerrado, que para muitos, até tidos como visionários, era visto como um potencial, passou a ser realidade, já a partir da década de 80, 90. E chegamos já em 2004, 2005, Cerrado respondendo por 60% da produção de soja do país, 44% da produção de milho, 45% do feijão, 81% do sorgo, 89% do algodão, 59% do café, 55% da carne. Então realmente passou a ser uma realidade. Vale ressaltar que o grande beneficiário de todo esse processo foi a sociedade brasileira. Um cidadão brasileiro de classe média, no final dos anos 60, chegava a comprometer 45% da sua renda mensal na compra de alimentos. E havia períodos de desabastecimento. Éramos importadores de alimento. Bom, esse mesmo indivíduo, no período de 1975 até 2000, experimentou, em média, um decréscimo no preço do alimento de 5% ao ano. O alimento passou a ser mais barato. Essa condição de aumentar a produção por aumento de produtividade e por aumento de área cultivada é um privilégio que poucos países no mundo têm hoje. A área para a agricultura disponível, o estoque dessa área no mundo é limitado. Nós temos essas duas possibilidades. A produção agrícola proveniente do cerrado contribui e pode contribuir muito mais para que nós desempenhamos esse papel de supridor de alimentos dos mais baratos do mundo para a nossa população e para a população mundial. Não tenho dúvida que os cerrados representam um papel extraordinário nesse desempenho.